Salve pessoal, tudo bom? Aula 11, frente D. A frente D que ela antes era considerada talvez a mais odiada por vocês, depois a frente C de química orgânica, obviamente. Ela dá uma amenizada quando começa a falar de efeitos coligativos. Na aula passada, efeitos coligativos para solutos não voláteis de natureza molecular. Hoje a gente vai discutir esses efeitos coligativos para esses solutos não voláteis de natureza iônica. Basicamente, a gente vai focar no que acontece com esses solutos quando a gente adiciona na água, quando a gente dissolve eles em água. Bem, na aula passada a gente viu que se a gente dissolver 1 mol de glicose para cada quilo de solvente, o resultado disso vai ser uma solução aquosa de 1 mol dessa substância molecular, de partículas dessa substância molecular, para cada quilograma de solvente. Agora, se a gente fizer a mesma observação para um soluto não volátil de natureza iônica, como cloreto de sódio, sal de cozinha, 1 mol de quilograma desse sólido vai gerar 1 mol de cátion sódio por quilograma de solvente e 1 mol de ânion cloreto para cada quilograma de solvente. O que eu quero dizer antes, quando a gente falava de um soluto de natureza molecular, 1 mol de soluto gerava 1 mol de partículas dissolvidas em 1 kg de solução. Agora, quando a gente fala de natureza iônica, o caso do cloreto de sódio, 1 mol desse soluto por quilograma de solvente gera 2 mol de partículas de solutos dissolvidas no solvente. Então reparem que 1 mol de um soluto de natureza iônica pode gerar mais mols de partículas dissolvidas na solução. E a gente viu que as propriedades coligativas elas tinham um efeito alterado de acordo com a quantidade de partículas dissolvidas nessa solução, dissolvidas em quilogramas dessa solução. Fazendo aí um lembrete sobre as temperaturas de fusão e de ebulição, ou seja, a ebuliometria e a crioscopia, a água ela tem temperatura de ebulição a 100 graus Celsius e a temperatura de 0 graus Celsius a 1 atmosfera. Se a gente dissolver 1 mol de glicose para cada quilograma de água, ou seja, 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 partículas de glicose a cada quilograma de água. A gente vai ter um aumento na temperatura de ebulição de 0,52 graus Celsius e uma diminuição na temperatura de fusão de menos 1,86 graus Celsius. Lembrando que se a gente dobrasse a quantidade de glicose, a gente dobrava o efeito coligativo também, certo? Agora reparem que 1 mol de glicose eu tenho um aumento de 0,52 graus Celsius. 1 mol de cloreto de sódio em água aumenta o dobro disso, justamente porque 1 mol desse soluto gera o dobro de mol de partículas dissolvidas no solvente. Então 1 mol de glicose sempre vai alterar aí a propriedade coligativa, no caso a temperatura de ebulição, em 0,52 graus Celsius. Já 1 mol do cloreto de sódio vai alterar aí em 1,04 graus Celsius a temperatura de ebulição. Reparem que o que eu estou dizendo é 1 mol de um soluto iônico vai gerar pelo menos 2 mol de partícula dissolvida, porque eu tenho a dissociação desses íons. A dissociação desses íons aumenta o número de partículas dispersas no solvente. Por isso a gente tem essa mudança aqui no comportamento da minha solução em relação às suas temperaturas de ebulição e temperatura de fusão. E quando eu falo solução, especificamente estou falando do solvente. Lembrando que as propriedades coligativas, os efeitos coligativos são aplicados no solvente. Coloquei aqui só para reforçar, 1 mol de cloreto de cálcio se dissocia em 1 mol de cálcio cátion e 2 mols de cloreto ânion.
Ou seja, 1 mol desse sal, 1 mol dessa substância iônica, perdão, vai alterar o triplo do 1 mol que a gente conhecia anteriormente. Então, como 1 mol gera 3 mols de partículas dissolvidas no solvente, eu vou ter o triplo de 0,52, porque eu vou ter o triplo de partículas dissolvidas no solvente. A mesma coisa vale para a temperatura de fusão. Certo? Então, reparem que, diretamente, se a gente mantém as condições de pressão e temperatura, por exemplo, a única coisa que vai afetar os efeitos coligativos da minha solução, do meu solvente, é a quantidade de partículas que o meu soluto gera depois de dissolvido. Ou seja, se o meu soluto ele é molecular, não volátil, de natureza molecular, 1 mol desse soluto sempre vai gerar 1 mol de partículas dissolvidas no solvente. Já quando a gente fala de uma substância que é iônica, vai depender de como ocorre a dissociação dessa substância iônica, certo? Ou seja, temperatura e pressão em condições constantes não vão fazer diferença nas propriedades coligativas. Já o número de partículas dissolvidas no solvente é o que vai fazer completa diferença nesses efeitos coligativos. Alex, mas eu lembro que você disse que ionização e dissociação são processos diferentes, porque dependem do soluto de origem. Se for um soluto molecular que gera íons, ele passou por um processo de ionização. Se for um soluto iônico que gera íons, ele já era íon, então ele somente se separou, ele se dissociou. Então, ionização e dissociação são diferentes. Por isso que quando a gente fala da dissolução de ácidos em água, a gente tem que tomar muito cuidado, porque agora a gente fala de processos de ionização. Lembrando que todo ácido, quando é adicionado em água, por Arrhenius, de acordo com a definição de Arrhenius, ele aumenta a concentração de H+, ou seja, ele se ioniza, ele se divide em íons H+, e íons aí de acordo com o que está ligado a esse hidrogênio. E quando falamos da ionização de ácidos, a gente tem que levar em consideração a força desse ácido, porque a força desse ácido consegue determinar para a gente o quanto desse ácido se ionizou. A partir do momento que a gente entende quanto desse ácido ionizou, conseguimos determinar o número de partículas que estão dispersas no meu solvente. Vou pegar o primeiro exemplo aqui. O ácido clorídrico, por exemplo, eu posso considerar que ele possui um grau de ionização de 40%. Grau de ionização, não sei se vocês lembram, a gente representa pela letra grega alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e o grau de ionização ele indica o quanto de H+ vai ser liberado em solução depois que eu misturo esse ácido no meu solvente, que no caso é a água, certo? Então o ácido clorídrico ele se ioniza porque ele é de origem molecular, as suas ligações são covalentes, porém na água ele tem essa característica de se ionizar, liberar H+, aumentar a concentração de H+, e o seu ânion Cl- aqui. Então reparem que 1 mol de ácido clorídrico ele vai se ionizar em 40%, ou seja, 40% dele vai virar H+. A mesma coisa para o cloreto, 40% vai virar cloreto. Então, 1 mol da substância de ácido clorídrico vai liberar 0,4 mol para cada quilo, né, de água, de H+, e mesma coisa para o cloreto, 0,4 mol de cloreto para cada quilo de água. Agora a gente precisa fazer um raciocínio não muito sofisticado, mas que requer um pouco de atenção. Então, na minha solução, eu vou ter partículas do ácido que não se ionizaram, mais as partículas do ácido que se ionizaram. Ou seja, se houve 40% de ionização, houve 60% de não ionização. Então, 60% desse mol não ionizado vai estar presente na solução. Somados a 40%, que é o H+, que é 0,4, mais os 40% do cloreto, também 0,4. Então, em solução,
teremos essa soma de partículas, 1,4 mol de partículas ionizadas dispersas no meu solvente, certo? Então reparem que, de novo, não depende de pressão, né? Depende do número de partículas que estão dispersas nessa solução. Certo, pessoal? Espero que vocês consigam fazer os exercícios. Vocês vão ver que a maioria dos casos é continha de vezes 2 ou dividido por 2. Bons exercícios, bom final de semana e até a próxima.